Bom, gente, é o seguinte, nós vamos agora dar continuidade à nossa série de mensagens Doutrinas da Graça. Hoje é a quarta mensagem. E hoje esse é o tema. Expiação limitada. Expiação limitada. Lembrando que, como hoje é a quarta, as 3 mensagens, para você que está aqui hoje pela primeira vez, ou não é a primeira vez, mas você também não participou do domingo passado, ou dos outros domingos, as 3 primeiras mensagens estão gravadas, estão aqui no Instagram, mas eu te aconselho a procurar no nosso canal no YouTube, PR Joel Paulo, tá? PR Joel Paulo. Procura lá o nosso canal, tem todas as mensagens editadas, né? Além dos cultos gravados, por exemplo, a gente está agora também no YouTube, né? Além dos cultos que ficam gravados, as mensagens também estão separadas. Então, se você procurar aí mensagem, por exemplo, eleição incondicional, que foi domingo passado, você vai achar. Graça irresistível, domingo retrasado, você vai achar. Natureza depravada, primeiro domingo da mensagem, né? Da série de mensagens, você vai achar também. Então, tá tudo separadinho, você pode procurar as outras mensagens. Hoje essa é a quarta. E maravilhosa, maravilhosa. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Muito. Vou te pedir 2 coisas agora. 2 coisas. Que você fica aqui com a gente até o final dessa mensagem. Né, que a gente, bem dizer, a mensagem encerra o culto. Logo após a mensagem nós temos um momento de entrega, né, o apelo que fazemos, né, para quem quer entregar a vida a Jesus. E os recados. Mas, basicamente, o culto encerra com... finaliza sempre com a pregação, a mensagem. Então, primeira coisa, fica aqui com a gente, tá? Vai edificar, essa palavra vai edificar a sua vida. A gente precisa parar um pouquinho, sentar, colocar às vezes um fone no ouvido, não é isso? E ouvir, né? Então, às vezes você está procurando alguma coisa aí na sua timeline, aí, né? Procurando, para um pouquinho e deixa Deus falar com você aqui hoje, tá bom? E a outra coisa que eu vou te pedir, compartilhe o culto, né? Vamos todos agora compartilhar o culto. Eu já compartilhei, já coloquei nos grupos que eu faço parte, coloquei no meu status do WhatsApp, enviei para umas listas de transmissão que eu tenho também, já fiz hoje, antes de começar o culto, já enviei os links para todo mundo, né? Tanto do YouTube, do Instagram, a gente consegue só enviar depois que a gente entra, né? Não consegue enviar antes. Depois que eu entrei aqui, já enviei para todo mundo também. Então, por favor, vamos lá. Vamos compartilhar o link desse culto. Eu costumo dizer que o compartilhamento do culto é um evangelismo, né? É evangelizar sem sair do lugar. Você está falando de Jesus, mas de maneira online, né? Você está enviando o link de um culto onde Cristo é pregado, é apontado. A pregação é cristocêntrica. Então, compartilhe com seus amigos e contatos, tá? E eu tenho certeza que Deus há de falar em nossos corações, tá certo? Eu já vou pedir para você o seguinte. Você pode abrir aí a sua Bíblia, né? Eu vou pedir para você abrir em 2 livros. Evangelho de João, capítulo 10. João 10, tá? E o outro livro é Tito 2. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Vamos lá? João 10, Evangelho de João, capítulo 10. E Tito, capítulo 2. Vamos lá? Isso. Tito, né? A carta de Paulo a Tito. Essa carta foi escrita por Paulo e bem provável que foi escrita juntamente com as cartas também enviadas a Timóteo. Por isso que Tito está bem depois de Timóteo, né? Vamos lá? Antes de lermos, vamos orar. Deus, fale aos nossos corações, queremos ouvir a Tua voz, que sejamos edificados, repreendidos, exortados, e que, através da Tua palavra, a graça seja revelada aos corações, ó Pai. É o que nós te pedimos
e te agradecemos. Amém. Vamos lá, gente. Expiação limitada. O nome até não muito conhecido por muitas pessoas, né? Embora expiação é muito falado, mas expiação limitada não muito conhecido para muita gente. Mas é importante isso, tá? Antes de nós lermos João e Tito, primeiro eu gosto sempre de explicar o tema. Por que expiação limitada? Leia comigo. Para entendermos por que é limitada, precisamos compreender o que é expiação. A expiação foi a obra substitutiva de Cristo na cruz em nosso favor e em nosso lugar. Então, vamos parar aqui. Então, o que é expiação? O que Cristo fez em nosso lugar, né? Ele assumiu o nosso pecado. Ele morreu a nossa morte. Então, isso é expiação, a obra da cruz, aquilo que foi feito por nós. Ok? Continuando a explicação. Cristo salva todos sem acepção, mas não a todos sem exceção. A doutrina do universalismo, que todos sem exceção serão salvos, não tem amparo nas Escrituras. Cristo não morreu para possibilitar a nossa salvação. Ele morreu como nosso substituto para efetivar a nossa salvação. Então isso é importante, né? Uma coisa que as pessoas, muitas acham que Cristo morreu para salvar todo mundo. Ele morreu em favor dos nossos pecados, só que nem todos serão salvos. Nós explicamos isso na semana passada, né, na eleição incondicional. Aliás, todos os temas nós abordamos esse assunto, né? Porque se a salvação é para todas as pessoas, não faria sentido ter um juízo final. Não teria sentido ter um julgamento, por exemplo. Não teria sentido o céu e inferno. Então nós sabemos que nem todos serão salvos, certo? Então, ele não faz acepção de pessoas, né? É importante dizer isso, né? Quando Cristo é pregado, como a gente está fazendo aqui, ele é oferecido a todos, só que nem todos crerão nele. E, obviamente, se nem todos crerão, então nem todos serão salvos, que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus e pela graça, né? Para eu ser salvo, eu preciso crer em Cristo, eu preciso crer em Jesus, certo? Então, dizer que todos serão salvos, essa afirmação ela não tem amparo nas Escrituras, certo? E um detalhe importante, eu até quero voltar aqui, ó. Cristo não morreu para possibilitar a nossa salvação. Ele morreu como nosso substituto para efetivar a nossa salvação. Então ele não morreu para nos dar possibilidade de salvação. Não, ele morreu exatamente como nosso substituto para efetivar a salvação em nosso coração. Agora, para que você entenda isso, não há, para quem ele escolheu, por isso que é importante você voltar na mensagem semana passada sobre eleição incondicional, não é uma possibilidade de ser salvo, né? Deus escolheu o seu povo. Então, para quem é povo de Deus escolhido, embora tem gente que ainda essa escolha não foi revelada no coração dela, a gente sabe disso, né? Tem gente que ainda está com o véu sobre o coração, ainda não enxergou Cristo, ainda se encontra nas trevas, só que se há um propósito realmente para essa pessoa, isso vai ser revelado ao coração dela, isso vai ser mostrado. Então, não há uma possibilidade. Cristo morreu como nosso substituto. Ele foi para a cruz em nosso lugar. Não para nos possibilitar, não foi para efetivar, não foi para possibilitar a nossa salvação, mas foi para efetivar a salvação em nosso coração. Foi para esclarecer a nossa mente, foi para tirar o véu dos nossos olhos e mostrar
para nós, o que ele fez realmente foi para nos salvar. Isso não é uma possibilidade, não, gente. Foi plano de Deus. Foi plano de Deus certeiro. Deus não o seu plano não oscila. Ele não olha se esse aqui não sei se salvo. Não. Foi um plano de salvação para salvar os que são escolhidos por ele. Certo? E agora, nós vamos agora ler o que está em João. João capítulo 10, verso 15. Eu dei essa introdução para que você entenda expiação limitada, né? Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e limitada por quê? Porque a salvação não é para todos, ok? Não é para todos. Então, por isso, limitada, ok? Porque, repito, se a salvação fosse para todos, a própria Bíblia cairia em contradição, certo? Mas eu não quero ficar aqui citando, falando exatamente, explicando isso, mas nada melhor do que a gente mergulhar na palavra. Por quê? Por que a expiação? Por que a cruz? Por que Deus escolheu o seu povo? Lê comigo João 10, a partir do verso 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Deixa eu parar aqui. Dou minha vida pelas ovelhas. Né? Se você ler o contexto de João 10, inclusive já pregamos aqui, né, na série de mensagens, o 7 Eu Sou de Jesus, pregamos João 10 inteiro aqui. Se você ler o contexto, Jesus, ele fala dessas ovelhas, referindo às ovelhas dele, ou seja, povo dele. Então, ele dá a vida pelas ovelhas, pelos aqueles que são dele. E aí no verso 26 diz assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Olha que isso, gente. Olha que coisa, né? Ele diz: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, aquilo que nós pregamos na semana passada sobre a fé que vem antes da eleição, da escolha, né? Primeiro fomos escolhidos para depois crer em Jesus. Não foi eu creio, eu criei e depois Jesus me escolheu. Não. Ele nos escolheu e isso nos trouxe a fé, né, em nosso coração. Mas aqui nesse texto de João, ele faz questão de dizer que quem é a ovelha dele ouve a voz dele, crê nele e segue ele. Então, está mais do que explicado, está mais do que mostrado para nós, de que quem é povo dele, quem é povo de Deus, não consegue ficar longe dele. Ele se sacrificou, ele doou a vida, ele deu a vida, né? Deu tudo de si naquela cruz pelas ovelhas que são dele, pelos filhos que são dele. Repito, quando Cristo é pregado, a oferta, né, que é Cristo, ela é mostrada ao mundo todo. O mundo inteiro sabe dessa oferta. Que Cristo foi na cruz, embora nem todo mundo crê nisso. Mas muitas pessoas sabem que Cristo morreu na cruz. Cristo morreu pelos pecados delas. E por que nem todos creem? Porque nem todos são ovelhas. Nem todos crerão. Sabemos disso. Por isso, bem-aventurado você que crê na obra da cruz. Bem-aventurado você que crê naquilo que ele fez na cruz.
Porque parece uma coisa simples, mas não é. Você já parou para pensar nisso? Vai ver, você está aí reclamando da sua vida, reclamando dos seus problemas, mas você não parou para pensar ainda que a fé que vem de Deus opera em seu coração e através dessa fé você consegue crer na obra expiatória da cruz. E uma expiação definitiva, né? Porque lá atrás, na lei mosaica, eles levavam a oferta, né? O animal, um morto, macho sem defeito, né? Sacrificavam o animal e todos os anos eles faziam isso, né? Era uma expiação que eles faziam, só que transitório, ou seja, não resolvia. Era apenas sombra do que estava por vir, que era a expiação de Cristo na cruz, por nós, pecadores. Então, sabe lá o que é isso? Crer na obra da cruz, crer naquilo que foi feito por nós. E aí, para encerrar esse texto de João, ele diz assim: eu lhes dou, ouça com atenção, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que maravilha! Eu lhes dou a vida eterna. Cristo está falando aqui para quem? Para suas ovelhas. Então, para suas ovelhas, para os seus filhos, ele diz: eu lhes dou a vida eterna. E ele completa dizendo, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele afirma que aqueles quem ele escolheu, suas ovelhas, os seus filhos, eu estou falando ovelhas por causa do texto aqui de João, tá? Para que você entenda, né? As ovelhas aqui são o povo dele. As ovelhas são os filhos dele. Então, para esses, ele diz: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Então ele nos dá a vida eterna. A vida eterna, a salvação, ela não é conquistada. Tem gente que fala assim: eu conquistei a minha salvação, eu conquistei o Espírito Santo. Não conquistou nada. Porque conquista lembra mérito, né? Exemplo, no jogo de basquete, o time conquistou o primeiro título, um exemplo, né? Foi campeão, conquistou. Então, conquista lembra o quê? Esse time que conquistou, esse time que foi campeão, ele mereceu ser campeão porque jogou melhor do que o outro, fez um belíssimo campeonato. Então, conquista lembra mérito. Aqui Jesus ele não fala e eles vão conquistar a vida eterna, não. Eu lhes dou a vida eterna. Diferente. Então a salvação, ela vem pela graça. É graça mesmo, de graça mesmo. Você não pagou nada para receber. Nada, nada. Ela vem por graça. Só que aí que está o nó na cabeça de muita gente. Peraí, então de graça, quer dizer que qualquer um pode ser salvo? Opa! Que Jesus está falando de quem aqui? Os que são dele. Então, não é qualquer um que vai ser salvo. Mas não pense você que quem é salvo é melhor do que aquele que não é. Não, porque a natureza pecaminosa, lembra, a natureza depravada opera em todos nós, está em nós. Só que aqui, aqueles que são dele, ele dá a vida eterna, e quando a pessoa ela recebe a certeza da salvação em seu coração, essa certeza a conduz no caminho de santidade. Então, o que nos leva às boas obras é a graça operada em nosso coração, é a salvação operada em nosso coração. Certo? E ele afirma: jamais perecerão. Esse perecer, ele se refere à morte eterna, ao inferno. Então, quem é salvo, quem é escolhido dele, quem é povo dele, jamais vai perecer. Jamais. E ele diz mais: e ninguém as arrebatará das minhas mãos, ou da minha mão. Ou seja, não tem como tirar, né, essa coisa de achar que
o eleito pode perder a salvação, que o crente verdadeiro pode perder a salvação. Não existe perda da salvação, gente. Não existe perda da salvação. Não há. Ela é única. É uma certeza só. O crente pode ter momentos de tristeza, ele pode ter altos e baixos, ele pode ter até mesmo uma frieza espiritual. Só que salvação ninguém consegue tirar. Foi dada por Cristo. Quem pode tirar uma coisa que Deus dá? Como eu já respondi várias vezes sobre perda da salvação. Como é que eu vou perder uma coisa que não é minha? Salvação não é minha, é de Deus. Ele me deu. Eu lhes dou a vida eterna. Ele me deu a certeza. A salvação é dele, não é minha. Partiu de mim. Não foi eu que desenvolvi essa certeza com os meus feitos, com as minhas obras. Não, porque nós não somos salvos pelas obras. Então, é bem diferente o que muita gente pensa, tá? sobre salvação. E aí, eu quero mostrar para vocês, eu pedi para vocês abrirem aí em Tito, não foi isso? Mas antes, eu fiz questão de separar, eu nem ia colocar não, eu ia falar para vocês aqui, mas eu acho bacana eu colocar para que você entenda. Olha só, lê comigo. Quando o evangelho é pregado, Cristo é oferecido a todos, sem discriminação. E a oferta é plenamente autêntica para todos. O que é oferecido é Cristo. E qualquer um que recebe a Cristo, recebe tudo que ele comprou para suas ovelhas, sua noiva. Então, quando quando o evangelho é pregado, Cristo é oferecido a todos, sem discriminação. Aí que está. Eu estou aqui pregando, eu não sei quem está do outro lado. Então não há acepção de pessoas, não há acepção. Quando o evangelho é pregado, Cristo está sendo oferecido. Imagine aí, digamos que a gente tem aqui, vamos colocar as pessoas ao vivo que estão na plataforma, as que vão assistir mais tarde, vamos colocar aí milhares de pessoas. Milhares. Eu não sei quem vai assistir, quem está assistindo. O evangelho está sendo pregado. Cristo está sendo oferecido a todos que estão aqui. Quem vai ser salvo? Quem vai dar ouvidos? Quem vai crer? Isso não me cabe. Nem você. Estou dizendo assim, comparando ao outro, tá? Isso é com a pessoa. Entre ela e Deus. Não sei. Cristo está sendo oferecido. Para eu ser salvo, eu preciso crer nessa oferta. Qual oferta? Cristo na cruz. Cristo na cruz é a nossa oferta. Por que Deus nos aceita? Porque Cristo foi a nossa oferta na cruz. E eu creio que Ele foi a minha oferta. Eu creio nessa obra que foi feita na cruz. E se você crer também, a graça já está operando em seu coração. E através disso a certeza vem de que Ele te escolheu e de que você será salvo. E isso vai levar você a um caminho de santidade, um caminho de renúncia, onde você vai dizer não para o seu eu, para o seu ego, onde você vai procurar fugir do pecado, o temor do Senhor vai operar em seu coração, os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, melhor dizendo, será visto na sua vida, porque em você opera a obra da cruz. Ou seja, tudo porque você creu na oferta que foi oferecida, Cristo. Então, que fique claro, a pregação é para todos. Cristo é oferecido a todos, mas todos não serão salvos. Todos não serão salvos. Nem todo mundo será salvo. Entenda isso. Ele é oferecido a todos. A Bíblia, ela não faz acepção de pessoas. Não há discriminação. Não há discriminação. Ah, fulano tem esse modo de vida. Fulano vive no pecado. Se Cristo está sendo pregado para essa pessoa, e se ela, de fato, de verdade,
e se entrega a Ele, passa a crer nele, e isso sim é obra dele, porque se ninguém consegue crer em Cristo sem que Ele permita. Então, se Ele permitiu, acabou. Não importa quem, não importa quem. Só que não pense você que a salvação é para todos. Porque há uma cultura, né? Muita gente acha isso, pensa assim, né? Que todos serão salvos porque Cristo, Deus colocou o Filho dele na cruz para salvar todo mundo. Não. Deus colocou o Filho dele na cruz, e se você observar João 3,16, está lá, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, ele vem como povo exclusivo. Todo aquele que nele crê, não pereça. Opa! Então, todo aquele que nele crê. Então, nem todo mundo crê. Nem todo mundo crê na obra da cruz. Entende? Então é isso. Isso é expiação limitada, né? É um povo exclusivo para Deus, que Ele escolheu. E aí, continuando aqui essa explicação, o Evangelho não oferece uma possibilidade de salvação. Ele é a possibilidade de salvação. É isso que eu falei, né? O que Cristo fez na cruz não foi para possibilitar a gente, não. O que Cristo fez na cruz foi para efetivar em nós a obra dele. Foi para efetivar, foi para colocar em nosso coração, né? Então, o Evangelho não oferece essa possibilidade. Vamos ver quem vai ser salvo e quem não vai ser. Gente, quando o Evangelho é pregado e o ouvinte é eleito de Deus, escolhido de Deus, certamente o coração dele será quebrantado. Pode acontecer de não ouvir na primeira vez, de não ouvir na segunda, mas ouvir na terceira. O tempo só Deus dirá. Quantas pessoas que você, eu acredito que você conhece, que ficaram com o coração endurecido por muito tempo diante da voz de Deus, diante da palavra de Deus, e um belo dia foram quebrantadas, se entregaram a Cristo e hoje são convertidas. Então, tudo é o tempo de Deus, a obra de Deus, né? O tempo não cabe a nós, cabe a Deus, né? Então, o Evangelho, ele vem como um instrumento, né? Ele vem como um instrumento para revelar a nós o que Cristo fez. Então, né, ele vem para efetivar o que Cristo fez na cruz em nosso coração. E aí, continuando, a explicação. Cristo é oferecido e nele a infinita realização que ele consumou em favor de seu povo, por meio de sua morte e ressurreição. Ou seja, ele é oferecido e tudo se consumou nele, né? Tudo. Os nossos pecados, a nossa culpa, tudo que era contra nós, a nossa dívida, ele assumiu, né? Tudo se consumou nele, né? E venceu tudo isso por meio da morte, e agora cremos, né, que ele ressuscitou e há de vir. Cristo vive, né? Isso é maravilhoso. Tudo por amor a nós, seres falhos e pecadores. Por isso que eu sempre falo aqui, a pessoa que se sente indigna do perdão de Deus, a pessoa que pensa assim, eu não mereço, eu me considero a pior pessoa desse mundo, acho que para mim não tem perdão, acho que Deus não me ama. A pessoa que pensa assim, olhando para o seu pecado, olhando para o seu orgulho, ela não está errada a pensar assim. Porque essa é a nossa natureza. Nós somos falhos, pecadores, cheios de erros e falhas. Nós não merecemos mesmo o perdão de Deus. Nós não merecemos o amor de Deus. Só que, pela graça, Ele nos dá isso.
É o grande favor imerecido. E isso nos faz entender que Ele nos ama apesar de sermos falhos e imperfeitos. Né? A gente olha para Cristo hoje e a gente vê quanto Ele nos amou, mesmo olhando para os nossos delitos e pecados, mesmo sabendo da nossa culpa. Ele nos amou. Isso é maravilhoso. E quero concluir essa mensagem que está em Tito. Lê comigo. Pedi para vocês abrirem aí, não foi? Tito, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo a Tito. A partir do verso 11. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, regeneradas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então deixa eu parar aqui nesse versículo aqui. Aqui o apóstolo Paulo ele fala por conta da graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. Aquilo que eu falei. A oferta de Cristo na cruz, né, ficou evidente para o mundo todo. Aqui esse todos aqui não vem como indivíduo, mas vem como a humanidade. Então a graça se tornou salvadora à humanidade. A humanidade. Né? A obra de Cristo na cruz foi para a humanidade ver o amor de Cristo, o amor de Deus por nós. Foi estampado para todo mundo. Né? Tem gente que não crê, tem gente que fala que isso não existiu, que isso não aconteceu, mas cremos que aconteceu. Isso foi manifesto à humanidade. Só que, no verso 13, olha o que ele diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Deixa eu parar aqui. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus. O que o apóstolo Paulo está falando? Primeiro ele fala da manifestação da graça à humanidade. E agora ele fala da manifestação da glória do nosso Deus. Do nosso Deus e Salvador Cristo Jesus. Aqui ele já fala daquilo que esperamos. Qual a nossa esperança? O que o cristão espera? O que o crente espera? Esperamos a vinda de Cristo. A manifestação em glória do nosso Deus. É isso que nós aguardamos. Então, aqui já muda. Porque nem todo mundo espera a vinda de Cristo. Só quem está nele. E aí, no verso 14, onde vai explicar tudo que nós estamos falando agora. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ponto final. Então aqui o apóstolo Paulo encerra falando que ele, o qual si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar-nos, né? Para si mesmo, um povo exclusivamente seu. Então, está mais do que claro aqui que o que ele fez na cruz foi para o povo seu. Um povo exclusivamente dele. Eu não posso aqui afirmar para você que ele morreu para salvar todos. Não. A gente, embora a gente olha para o amor de Deus, a gente pensa assim, mas Deus, ele fez para amar todo mundo, ele fez para salvar todo mundo. Não. Entenda uma coisa. A oferta de Cristo foi apontada, mostrada para a humanidade, para que não haja acepção de pessoas.
certo? Quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos a Cristo aqui. Cristo é oferecido a todos. Só que somente aqueles que estão nele, ou os que são dele, esses sim serão salvos. A obra da cruz foi para salvar o povo dele. Povo esse que estava morto em seus delitos e pecados. Povo esse que estava nas trevas, que ele transportou para a luz, através de sua obra na cruz. Então, se você está ouvindo essa palavra, eu creio que não é por acaso. Eu creio que não é por acaso. Ele está falando ao seu coração. Ele morreu em seu lugar. Expiação significa substituto, né? O que é colocado em nosso lugar, o que morre em nosso lugar, o que assumiu a culpa em nosso lugar. Ele fez isso por você e por mim. Nós não demos nada em troca. Nada. E tudo que hoje Ele quer de nós é que confessemos isso para o mundo todo e andemos com Ele. Caminhemos nas boas obras. É isso que Ele quer. Ele quer que sejamos exclusivamente dele. Dele. Não um pouco dele, uma parte dele, uma parte para o mundo. Não. Aqui exclusivamente dele. Nós não podemos servir a dois senhores, Cristo e o mundo. Nós não podemos estar divididos entre Cristo e o mundo. É rejeitar o mundo. É dizer não para os pecados, não para o nosso eu, não para o nosso ego e seguir com Cristo. É fácil? Não é fácil. Temos a fraqueza em nós, mas a fraqueza é para nos lembrar da nossa significância, é para nos lembrar de que somos dependentes de Cristo, porque o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então, essa é a obra de Cristo na cruz por nós. Essa é a expiação limitada. Limitada significa que é apenas para o povo dele. Apenas o povo dele. Agora, tem gente que fala assim, mas é muita injustiça. Gente, dizer que Deus é injusto, jamais podemos falar isso. Igual quando me pergunta assim, será que fulano morreu salvo? Não sei. Não sei. Pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A gente pode ter as nossas opiniões formadas, né? Mas salvação só ele sabe. Né? É igual a pessoa que fala assim, como saber quem é eleito e quem não é? Só lá a gente vai saber. Embora a certeza em nosso coração já opera, né? Já opera. Aqueles que encontraram Jesus, aqueles que tiveram o encontro real com Jesus, aqueles que nasceram dele, aqueles que foram esclarecidos pela graça, já tem essa certeza. Mas eu sei que tem muita gente que não tem ainda. Tem muita gente que não tem e que vai ter. Eu creio nisso. Eu creio. Como por aqui, como exemplo aqui. Ó. Eu sei que tem gente crendo aqui agora. Eu sei que tem gente que o coração está queimando, está assim, olha, é para mim essa palavra. Deus está falando comigo. Eu tenho essa certeza em meu coração. Todo culto que eu ministro aqui, toda pregação, meu coração ele traz essa certeza de que do outro lado sempre tem alguém se entregando a Jesus. Então, só vamos saber quem é salvo lá na glória, mas a certeza que já vem dele, e essa certeza não vai embora. Né? Às vezes você foi ensinado de outra maneira, que se você tropeçar, se você pecar, a certeza da salvação vai embora. Não. Ela continua e ela vai, né, na pessoa do Espírito Santo, vai trazer para o seu coração arrependimento.
Porque se o Espírito Santo se ausentar, então, quem vai levar você ao arrependimento? Ele que nos convence do pecado. Né? É ele que opera a certeza da salvação em nosso coração. Então, se ele for embora, quem vai fazer isso no seu coração? Então, quando o crente tropeça, o Espírito Santo que habita no coração dele, alerta ele. E é o Espírito Santo que impõe o desejo de se levantar. Por isso, se você tropeçou, se você aí teve um deslize, né, na fé, e você está com vontade de se levantar, essa vontade não vem de você. É o Espírito Santo que age no seu coração, porque ele, o Espírito Santo, é o nosso levantador divino, é ele quem nos levanta todos os dias. Cabe você crer nisso. Tá? Então vamos orar, vamos agradecer a Jesus por essa palavra. Se você já se entregou a Jesus, agradeça a Ele por isso. Agradeça a Jesus o seguinte: Jesus, muito obrigado por o Senhor ter colocado em meu coração essa fé, por o Senhor ter me escolhido sem mérito, sem condição alguma. O Senhor, na sua misericórdia, o Senhor me encontrou, me escolheu, e eu estou aqui para te agradecer por isso. E se ainda você não tem essa certeza, ou se você, olha, ainda não me converti a Jesus, eu ainda não sigo a Jesus, ainda não me converti a Ele. Então, se hoje Ele está falando no seu coração, você tem a oportunidade de nessa oração, confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida e falar para Ele: Senhor, eu quero ser o seu discípulo, eu quero te seguir todos os dias da minha vida. Amém?